Boa noite, eu sou o Ratoruja e hoje vou trazer para vocês Vampiro à Máscara, quinta edição, aqui no meu canal, no Por Trás do RPG. Eu tenho essa versão maravilhosa do livro, que é a versão de colecionador. Estranhamente ele tá um pouco esbranquiçado aqui, não sei bem porquê. Eu comprei já faz bastante tempo, mas na verdade eu comprei barato, porque eu paguei o preço da versão normal nessa versão usada. Mas tá em perfeito estado. O que importa é, nesse vídeo, nós vamos criar juntos o meu personagem de uma campanha pequena que eu vou jogar aqui no canal Ratoruja, de Vampiro à Máscara, quinta edição, solo. Eu tenho o escudo do narrador, bonitão, aqui, mas aqui eu vou usar só enquanto estiver jogando. No episódio de hoje a gente vai criar o personagem, então vamos lá. A propósito, se eu não me engano é esse aqui, sim. Esse é o quadro que eu vou usar para jogar Vampiro à Máscara. Espero que vocês gostem de ver essa tela, porque é essa tela que eu vou usar pra jogar. E eu acho que eu vou fazer o personagem por aqui também. Então, solta a abertura. A vinheta. Bom, essa aqui é a ficha de Vampiro à Máscara, quinta edição. E eu tenho um panfleto aqui na mão, que veio junto com o escudo do mestre, que ele resume a criação de personagens. Tudo isso aqui é o resumo da criação de personagem, e tem aqui até mesmo a parte de evolução. E na criação de personagem você também evolui um pouquinho, você começa com uns pontos de XP. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu também tenho isso em imagem. Só um segundo. Aqui, eu tenho o resumo de criação de personagem bem aqui. Criação de vampiro, né? Bom, conceito central. Vamos ler. Qual era o nome do seu personagem quando ainda estava vivo? O que ele fez? Onde e quando ele foi abraçado? Qual o nome dele agora? Onde ele está? Escreva o nome do seu personagem no mapa de relacionamentos. Vamos por partes. Primeiro, vamos de trás para frente. Mapa de relacionamentos é basicamente uma teia de aranha, né? Uma teia de relacionamentos, onde você coloca o seu personagem no meio e você conecta com linhas indo e vindo. Tipo, você tem esse personagem, você tem o tutor do personagem. Aprendiz, foi abraçado por ele e é tutor dele, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu não ia fazer, mas eu vou acabar fazendo. Pera aí. É pra criar um mapa de relacionamentos, igual eu expliquei, mas não vou fazer. Eu ia fazer aqui, tentei de várias formas, mas deu muito trabalho. Se eu for fazer, seria melhor fazer na mão, que fica fácil de fazer. É bem simples, né? Você pega aqui, eu vou pegar... Nossa, esse aqui é muito pequenininho para fazer, mas basicamente é o seguinte. Você vai ter o seu personagem no centro e vai ter algumas conexões para ele, como eu estava explicando. Como o tutor do personagem, algum capanga do personagem e por aí vai, o chefe do personagem, por aí vai. Você cria as conexões entre eles dessas formas. Interessante que eu não tô com a tela da gravação aberta, então não sei se essa gravação tá ficando boa. Enfim, qual era o nome do seu personagem quando ele ainda estava vivo? A maioria dos meus diários aqui no meu canal eu sempre faço com personagens masculinos, porque eu não gosto de fazer... Eu não sou muito performático para fazer voz de personagens femininos. Eu até faço enquanto estou narrando para outros jogadores e tal, mas para uma campanha longa aqui, eu não sei se seria legal normalmente. Mas o meu primeiro diário foi com o personagem feminino, que foi o diário foi jogando o Ronin. Ronin? Ronin. Ronin mesmo? Eu acho que é Ronin, que é o RPG lá do Thiago Jungs. Então eu vou fazer mais um personagem feminino. E eu tenho um nome para essa personagem feminina, que vai ser aqui Violeta Cruz. É o nome que ela tinha em vida e que ela manteve. Vocês vão chegar até... Eu vou tentar explicar pra vocês como eu cheguei nessa personagem. Já tenho a personagem na mente, mas eu vou fazer a ficha junto com vocês aqui. O que ela fez? Basicamente a Violeta Cruz, ela era uma lutadora de peso médio. Ela participava de muitas lutas, de torneios, entrou pro mundo fitness, mas ela sempre ficava muitas vezes em segundo lugar. Tanto que ela era conhecida como Violeta de Prata, porque medalhas de prata e tal. Ela tentava entrar pro lado das lutas das Olimpíadas, né? Ela queria lutas que fossem para Olimpíadas. Mas não deu muito certo, ela não gostou muito disso, mas ela tinha um charme, ela tinha uma elegância, ela tinha uma fama, e ela começou a usar essa fama para criar uma linha de produtos dela, produtos fitness. Inicialmente eram produtos para atletas, mas o contato dela, né, a pessoa mais próxima dela,
é o cara que gerencia as redes sociais dela e também que ajuda a administrar a empresa dela. E ele viu que, através de reuniões e tal, que essa empresa daria muito mais sucesso hoje em dia se ela migrasse para o ramo fitness, ao invés de continuar no ramo dos atletas, né, no ramo do esporte. Então é por aí que a Violeta Cruz vai. Esse é o conceito dela, vou colocar aqui no conceito, que ela é uma... Ela não é mais uma esportista, ela pratica e tal, mas agora ela tá no ramo de cuidar dos negócios. Então ela é... Como é que eu posso explicar esse conceito de forma simples? Será que tem aqui alguma coisa sobre os conceitos? Vou dar uma pesquisada no livro rapidinho. Aqui vai uma dica interessante. Eu acho que eu nunca vi nenhum vídeo falando sobre isso, mas uma forma que você pesquisa as coisas em um livro muito grande é que normalmente no fundo dele tem isso aqui, ó. É um índice remissivo. Ele normalmente é um índice que não segue a ordem do sumário lá na frente. Ele segue a ordem alfabética. Então eu vou aqui, por exemplo, em C. Tudo que tem C. Caçada, caçador da fé, cadáver identificado. Acho que eu achei um erro de português. Caim, calcinário, etc. Você vai procurando aqui por ordem alfabética e ele vai te dar a página. E é assim que você faz pesquisas em livros grandes. Eu acho que eu nunca vi nenhum vídeo explicando como funciona o sistema do índice remissivo. Então tá aqui a explicação. Deixa eu voltar na pesquisa. Muito bem, eu achei aqui. Na página 140, a criação de personagem começa a 135, onde tem esse mesmo sumário de criação, só que ele ocupa 2 folhas. Ó, esse aqui é o sumário de criação, ele ocupa 2 folhas. Aqui na 140, um pouco depois, acho que umas 2 páginas depois, você tem aqui embaixo o conceito central de personagem, que é aquela aba que tá lá escrito conceito no personagem. E tem um texto bastante interessante aqui, que eu não vou ler inteiro para vocês, mas logo aqui atrás também tem para escolher o clã e olha aqui, ó, o que eu tava falando para vocês. O mapa de relacionamentos é assim. Esse é um exemplo de mapa de relacionamentos. Tem aqui no livro. Eu tentei fazer de uma forma usando a tecnologia e eu perdi muito tempo tentando fazer isso aqui. Aqui é bem legal essa parte, que ele dá vários exemplos de conceitos de personagens. Eu achei muito legal. Ele fala pra você evitar conceitos simples, como vampiro assassino, ou jovem profeta do clube esquisitão. Ou Jessica Jones, só que ao invés de beber uísque, bebe sangue. Tem conceitos mais interessantes, né? Tem o seu clã em mente, como Vovó Meiga, mas uma Bruhá Furiosa. É bem interessante. Então, eu vou colocar... Eu já sei o que eu vou colocar. Não era aqui, era aqui, isso. Eu vou colocar... Empresária Fit Sanguessuga. Empresária Fit Sanguessuga. Basicamente isso. Então temos o nome da crônica, que eu já vou revelar para vocês o nome do diário, que vai ser Diário de Violeta Cruz. E o nome da crônica é uma crônica que eu tinha em mente, que vai se passar de novo em Nova Salem, que é a cidade que eu faço a maioria das minhas histórias modernas. E o nome da crônica é Violeta e Carmim. Carmim, se eu não me engano, é um tipo de vermelho. Violeta, por causa da protagonista, que é a Violeta Cruz. Carmim, por causa do vermelho do sangue. E aí dá o nome Violeta e Carmim, que é o nome da crônica. A crônica é o nome da campanha. Por exemplo, se fosse um jogo de fantasia medieval, poderia ser a Torre do Dragão ou Konosuba e por aí vai. A ambição do personagem. A ambição é interessante. Qual a ambição do seu personagem? Ah, olha, tem subtítulos aqui nessa ficha. Essa ficha é boa. Qual o desejo do seu personagem? Quem foi que abraçou? Qual o seu do personagem? Ou seja, quem foi que me abraçou, né? Que transformou o personagem num vampiro. O tipo de predador é interessante, mas vamos pra cá. Voltando pras perguntas. Vamos seguir a ordem aqui do nosso negócio, né? Qual era o nome do seu personagem quando ele estava vivo? Violeta Cruz. O que ele fez? Eu já expliquei. Onde e quando ele foi abraçado? Bom, ela foi abraçada em Nova Salem. Durante uma exposição de artes. Ela foi encontrada por essa pessoa que se tornou o tutor dela, né, que trouxe ela para esse caminho, ajudou ela a criar essa estrutura comercial que ela tem, e com base nisso, depois disso, acabou rolando algo entre eles, e ela foi abraçada e trazida para esse mundo pelo tutor dela, com alvará do príncipe da cidade, ou seja, ela não foi abraçada como algo fora da lei, não, foi definido, o cara pediu pro príncipe, o príncipe permitiu. Eu tava até pensando em não usar essa estrutura de hierarquia
da Camarilla normal do Vampiro à Máscara, porque o livro também sugere que você não precisa seguir o lore de Vampiro à Máscara, com príncipe, senescal, primogênio, essas coisas. Apesar que ele explica bastante como funciona tudo isso para você usar tudo isso, mas não necessariamente você precisa usar tudo isso. Eu até pensei em fazer uma campanha toda anarquista, sabe? Onde a Camarilla seria um dos vilões, mas não é tão necessário assim. Onde ele está, né? Onde está esse tutor? Então, o tutor ele saiu da cidade e basicamente ela tá por conta própria. Escreva o nome do seu personagem no mapa de relacionamento, que eu não vou fazer agora, vou fazer em off. Clã e senhor, escolha o seu clã, escreva o nome do senhor do seu personagem no mapa de relacionamento junto com os outros personagens relevantes. Tá, o clã. E aqui vem a parte mais importante de Vampiro à Máscara, escolher o seu clã. Vamos lá, só um momento. Eu ia usar uma imagem bonitinha que eu tenho aqui com todos os clãs, mas esse documento também já tem aqui a explicação de todos os clãs nesse ladinho aqui. Eu vou ler rapidinho. Não, eu vou usar outra imagem. A outra imagem está muito mais bonita. Apesar que está em inglês, vai funcionar do mesmo jeito, que é essa imagem aqui. Os clãs que utilizam os poderes. E é legal a forma com que ele organiza, que ele diz o que é o mais forte de cada clã. Legal que vocês estão vendo eu mexendo na imagem ao vivo. Eu não quis esconder isso. Passo por baixo da divisória, pronto. Muito bem. Tem os clãs baseados em força física. Gangrel, que é o vampiro meio animalesco. Banu Hakim, que são os assassinos. Eles têm vício em beber sangue, principalmente de outros vampiros. E eles usam magia de sangue. Os Bruhá, que são uma das cabeças. O Gangrel e os Bruhá são as cabeças da anarquista. Os Bruhá são o pessoal que adora quebrar as regras e tal. Os Nosferatu, que são os deformados fisicamente, se escondem. Salubre, que tem 3 olhos, e eles são os que têm o único tipo de poder que pode ser considerado algo de cura, mas na quinta edição eles estão bem diferentes um pouco. Os meio-sangue, que eu não vou jogar de meio-sangue, que é basicamente o sangue ralo, o sangue fraco das outras edições, que não são vampiros de verdade, eles são meio vampiros. A minha personagem ela poderia ter sido um sangue fraco, um sangue ralo, mas a pessoa que transformou ela em vampiro já era alguém de alto poder. Então por isso que ela não se tornou um sangue ralo. A pessoa que transformou ela já era de poder. Os Hekata, que utilizam conseguem falar com espíritos e manipular espíritos, fantasmas, etc. Os Malkavianos, que têm distúrbios mentais devido a capacidades clarividênticas deles e tal, então eles têm sempre algum problema na cabeça. Os Tremec nem é clã, brincadeira, eles são um grupo de magos que se tornaram vampiros há muito tempo atrás e estão aí na atividade até hoje. Eles são muito bons na magia de sangue, tanto que eles desenvolveram isso. Tem os La Sombra, que eu gosto bastante, são vampiros manipuladores, dominadores, que utilizam as sombras. O Tzimice, que é o meu clã favorito. A propósito, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu comprei isso aqui, é uma caixinha. Esse é o símbolo do clã Tzimice, que dá pra ver ali. E aqui tem os dados de Vampiro à Máscara, né? Tem vários dados de 10 lados. Vou pegar 2 aqui, um preto e um vermelho. Impresso em 3D, mas dá pra jogar. Então, o clã Tzimice é o meu favorito, mas não, minha personagem dessa vez não vai ser Tzimice. Eu já tenho uma campanha aqui com o Tzimice no meu Vampiros Dominus, que é a versão simplificada desse jogo. Os Tzimice, eles eram parceiros da Sombra na criação do Sabá, mas o Sabá caiu, e os Tzimice, eles são os vampiros mais conectados a domínio deles, tipo dragões, sabe? Que tem o Horde, o tesouro, os Tzimice têm esse negócio, e eles têm vicissitude, mas interessante. Os Ventrue, que são os príncipes, né, o sangue azul, equivalente aos La Sombra, só que da Camarilla, e eles são bastante poderosos e dominadores. E ali embaixo tem os clãs, aliás, não falei como eles estão divididos aqui, já explico. O Ministério, que são os seguidores de Sete, eles são tipo uma seita diferenciada. Os Ravenos, que se lascaram na V5, que são os vampiros ciganos, com poderes de ilusões. E os Toreadores. Curioso que o Toreador tá no último, já que Toreador é o clã que eu escolhi pra Violeta Cruz, mais combina com ela. Mas só explicando, aqui, clãs voltados para habilidades físicas. Aqui, clãs voltados para habilidades furtivas. Aqui, clãs voltados para habilidades mentais, magia ou manipulação de produtos e tal. Aqui, clãs voltados para ordem, controle, domínio. E aqui, clãs voltados para sedução, para luxúria, para manipulação. E o clã que eu vou jogar, que a Vitória Cruz faz parte, são os Toreadores. Aqui que muda. Ela vai ser uma toreadora.
Toreadora. Muito bem, ela é do clã Toreador. O nome do clã é Toreador, isso. E a geração, aliás, vamos seguindo o papelzinho, tem que seguir o papelzinho aqui. Seguir a ordem. Então, o clã, o senhor, o nome do senhor vai ser Richter. Ele era um... Então, vou botar aqui o senhor, o Richter Belo Monte. Ele voltou para Portugal, ele era português, ele era um socialite português, ele era um membro de Portugal, que ficou bastante tempo aqui em negócios Nova Salem, mas teve que voltar para a cidade dele e deixou os negócios dele nas mãos da Violeta Cruz. Os negócios dele aqui, na verdade ele não tinha negócios dele aqui, os negócios dele eram de lá. E ele escolheu a Violeta Cruz e ajudou ela a criar os negócios dela. Tecnicamente, ela são os negócios dele aqui. Mas ele não vai ter muito foco nessa campanha, nessa crônica. E aqui, atributos. Escolha um atributo com valor 4, 3 atributos com valor 3, 4 atributos com valor 2 e um atributo com valor 1. Então vamos lá. Os atributos são esses aqui de cima, são 9 atributos. Então um atributo eu tenho que botar 4 pontos. A Violeta, ela foi uma lutadora, mas a luta não é bem mas ela sempre ficou em segundo lugar, isso é importante. Será que eu ponho destreza com 4 pontos? Ou ponho autocontrole? Porque tem muito a ver de autocontrole a luta. Mas o foco dela não é luta atualmente. O foco dela é comércio. Mas quem mais cuida da parte de comercial é a secla dela, né? O sujeito que... O carniçal dela, digamos assim. Inteligência, raciocínio, determinação. Cara, eu vou botar em destreza. 4 pontos em destreza. Porque ela foi uma lutadora. Então, primeiro atributo, 4 pontos. E então, um atributo com 4, 3 atributos com 3. Muito bem, aí sim, 3 em autocontrole, 3 em raciocínio e 3 em vigor. Vigor não. Carisma 3. 1, 2, 3. Isso, o vigor tá com 2, você vai ver. 4 atributos com 2. Vigor com 2, inteligência com 2, determinação com 2. 1, 2, 3. E manipulação com 2, não. Manipulação com 2. E aí você entende porque ela sempre ficou em prata. Porque por mais que ela treinasse, por mais rápida que ela seja, por mais habilidosa que ela seja, ela não tinha força. Ela tem só um ponto de força. Então ela realmente era uma lutadora, mas ela não tinha força bruta, ela só tinha habilidade. Por isso que ela ia pro lado de lutas de Olimpíada, não pro lado de boxe pesado e tal. Escolha a distribuição de habilidades. Então eu tenho que escolher uma dessas 3. Tem que calcular minha vitalidade, que é o meu vigor mais 3. Ou seja, eu pus quantos pontos em vigor? 2. Vitalidade, 2 mais 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 pontos de vida, de vitalidade. E a minha força de vontade, que é o autocontrole mais a determinação. Então, o autocontrole eu tenho 3, a determinação eu tenho 2, tenho 5 também de força de vontade. 1, 2, 3, 4, 5. 5 e 5. Show. Agora vamos ver as habilidades, que são as perícias, as skills, a parte principal do personagem. Eu posso escolher entre 3 padrões. Pau pra toda obra, que eu também posso chamar de pato, porque faz de tudo um pouco, mas não é bom em nada. Equilibrado, não, o pau pra toda obra é o que faz de tudo. O equilibrado que seria o pato, que sai um pouco de tudo, mas não é bom em nada. O especialista, que é muito bom em uma área específica. Pau pra toda obra ou equilibrado? Eu não quero especialista, eu quero um desses dois. Tá, uma habilidade com 3, e esse tem 3 habilidades com 3. Vou pegar o equilibrado. Então, 3 habilidades dessas, aqui são a lista de habilidades, eu posso botar 3 pontos. Eu vou distribuir rapidinho aqui e já volto. Deu um trabalhinho pra escolher, ainda bem que eu pausei, porque eu demorei muito, mas vamos lá. Voltando aqui. Eu escolhi o equilibrado. São 3... Aqui, ó. Caso vocês não tenham ouvido, deixa eu dar um foco. Equilibrado. É esse daqui, ó. 3 habilidades com 3 pontos, que são atletismo, briga e persuasão. Por que essas 3? Porque a Violeta Cruz, ela era uma esportista, né? Uma lutadora. Então ela tem atletismo e briga. E a parte da persuasão foi assim que ela conseguiu conquistar o Richter. Ela era muito boa para persuadir os outros. Isso já era um talento um pouco mais nato dela. E ela desenvolveu mais com o Richter. Eu diria que o Richter deu umas aulas para ela de como persuadir os outros. Tanto que o pontinho que tá em performance também vem disso. Então essas são as 3 com 3 pontos. Aí tem 5 com 2 pontos. Eu coloquei furtividade, intimidação, finanças, medicina e percepção. Vamos lá. Percepção
E intimidação vem da parte de atleta dela. Furtividade e medicina também vem da parte de atleta, esqueci disso. Furtividade vem que ela aprendeu com Richter para poder caçar, para ser uma predadora de humanos. E finanças vem da empresa, né, para ela muito a ver com o carniçal dela. E 7 habilidades com um ponto só. Etiqueta, porque, bom, ela mexia com negócios e tal, e com o Richter também teve que mexer com isso. Manha, que ela teve que entender um pouco como funcionam as ruas. Performance, que é o que eu já tinha explicado. Subterfúgio. Eu tava pesquisando qual era a diferença de ladroagem para subterfúgio. Parece que aqui não tem a perícia manipulação. A subterfúgio é que entra como manipulação. Eu depois tenho que confirmar isso, mas é o que parece. Então seria subterfúgio. Política, de novo, ela mexe com uma empresa, então tem que saber um pouquinho sobre política, pelo menos para mexer com negócios. E investigação, porque ela sobrou um ponto e eu queria que ela tivesse um ponto de investigação. A única aqui que eu dei uma forçadinha foi investigação. Muito bem, tem as... Vamos seguir aqui. Esse papelzinho, tá? Habilidades. Disciplina. Escolha 2 disciplinas do seu clã. Atribua 2 pontos a uma e 1 ponto a outra. Ok, aqui explicando como funciona o Kaitif, porque Kaitif não tem a disciplina de clã. E os Sangue Ralos não tem disciplina at all, né? Eles têm disciplinas por um tempo muito limitado de quando eles se alimentam. Indo pro clã, ela é toreadora, que é daqui embaixo. Os degenerados buscam a excitação na arte, no romance e na crueldade em meio à estagnação da não-morte. As disciplinas são auspícios, que é uma disciplina que envolve os sentidos, né? Visão, audição, mas principalmente sentidos tanto sentidos físicos quanto sobrenaturais. A celeridade, que é velocidade, literalmente ser muito rápido, e presença, que é autoexplicativo, chamar atenção. No caso dela, eu vou colocar celeridade e provavelmente vou colocar celeridade e presença. Ou celeridade e auspícios. Eu sei que a principal vai ser celeridade. Agora eu não sei se eu ponho celeridade e auspícios ou celeridade e presença. Celeridade, que vai ter um pontinho, 2. Agora a secundária, eu vou botar aqui as duas. Auspícios. Eu vou escrever em inglês mesmo, porque eu sempre esqueço como é que é em português. Auspício. É igual, só que é O no invés de U. Auspícios. E o outro que é presença. E no V5, uma mudança que teve do V3 muito boa pro V5 é que todas as disciplinas são iguais em mecânica. Antes da terceira edição, celeridade era velocidade. Você pegava o que você tinha de celeridade e quando você fizesse um teste que envolvesse ser rápido, você somava isso, só. Aqui não, aqui mudou. Aqui todas elas têm uma árvorezinha de skills. E vamos dar uma olhada nessa árvore de skills. E de novo, eu tenho isso numa imagem. Tá em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Vamos lá. Aqui em cima, Auspex, que é auspícios. Heightened Sense, ou sentido apurado. Eu adiciono meus pontos de auspício na rolagem de dados de percepção. Eu sentindo o desconhecido, né? Ou aquilo que eu não posso ver. É um sentido sobrenatural. Eu poderia ver gente invisível com isso. E premonição, eu ganho uma visão do futuro, né? Eu uso essa habilidade, sempre que eu uso essa disciplina, eu ganho uma visão do futuro. Outro, celeridade. A graça do gato automaticamente passa em testes de equilíbrio. Basicamente, eu não sou derrubado, consigo andar em cordas, consigo andar na beirada de telhado sem precisar de testes. Reflexos rápidos. Eu tenho reações rápidas e consigo fazer ações menores de forma livre. E flatness. Flatness seria liberdade? Não, liberdade dos pés. Adiciona celeridade a testes de defesa que envolvam destreza. Seria esquiva, basicamente. Eu vou pegar no livro as disciplinas, vai ser melhor. Eu tô lendo aqui pra resumir pra vocês. E tem, o que eu tinha falado também, presença. Presença tá... Cadê presença? Presença? Não tem Nossa, tem mais pra baixo. Aqui, presença. Aue. Atrai toda a atenção de todo mundo pra perto, que tá ao redor pra mim. Tipo, chamar atenção. E aí, gente, olha eu aqui. Olha eu tô aqui no cantinho da tela, aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Olha pra mim, pronto, isso é o Daunt, né? Ao contrário, empurra as pessoas pra longe, né? Eu ganho dados no teste de intimidação. E eu tenho pontos de intimidação. Lingering Kiss, beijo ligeirioso.
Seu outro atributo. Ah! Eu. Quando eu tô me alimentando de alguém, eu ganho um bônus de atributo social de acordo com o atributo social do alvo. Então, se o alvo for uma pessoa socialite, uma pessoa charmosa e tal, por eu beber o sangue dela, eu vou ficar um pouco charmoso. Caramba, presença interessante. Viu como ficou interessante essas disciplinas de vampiro, cara? Tá, eu vou fazer as disciplinas e eu digo pra vocês quais eu escolhi, porque vai demorar um pouquinho pra eu ler. E tem mais do que essas daqui, são 2 disciplinas por nível. Então eu vou dar uma lida aqui no livro e vou falar pra vocês quais que eu peguei. Já já. Aqui. Pra vocês foi instantâneo, mas eu levei um tempão aqui lendo as habilidades, tanto que eu mudei. Eu vou ter presença nível 2 e celeridade nível 1. Cara, as habilidades são muito legais, cara. Foi difícil escolher bastante, mas de celeridade, que é a velocidade, eu peguei reflexos rápidos. Que é de graça, eu não tenho que fazer teste de sangue nenhum, porque normalmente. Teste de sangue não, teste de fome nenhum, porque normalmente para fazer algumas habilidades tem que fazer um teste de fome. A propósito, todo mundo começa com um pontinho de fome aqui embaixo, que basicamente eu tenho que fazer um cheque de fome, onde eu rolo um dado e de fome. Se der um espaço vazio, quer dizer que eu falhei, minha fome aumenta. Se der um sucesso ou sucesso crítico, quer dizer que eu passei e a minha fome não aumenta. É isso. O número de dados que eu rolo é igual ao número da fome atual. E tá, deixando isso de lado, que isso é o custo para a maioria das habilidades. Outras habilidades têm outros custos, tipo, tem rituais de sangue que precisam de adaga de ouro e essas coisas todas, vários materiais. Mas todas as habilidades que eu peguei foram grátis. E as 2 de presença que eu peguei foi amedrontar, onde eu somo o meu nível de presença em qualquer teste de intimidação. Além disso, qualquer pessoa que tentar fazer algo contra mim tem que primeiro passar no teste de determinação mais autocontrole, com dificuldade 2. Ou seja, ele vai pegar na ficha dele a determinação e o autocontrole aqui em cima. Determinação é um atributo, o autocontrole mental e o autocontrole social. A minha personagem tem 5 no total, que é usado para o negócio. Então eu rolaria 5 dados. Mas como é que eu vou segurar esses 5 dados para mostrar na câmera? Tem que fazer esse esqueminha aqui. Ele rolaria então 5 dados e tem que tirar 2 sucessos para poder tentar fazer algo contra mim. Aqui, ó. Se tiver um ponto de fome, substitui um dado por fome. No caso da minha personagem, faria isso, só que quem tem que fazer isso é a outra pessoa contra mim. Muito interessante. E a melhor habilidade, que é de nível 2, que é Beijo Indelével, que tinha naquela imagem lá, mas estava incompleto lá. A presa, quem eu morder, vai. No caso, não funciona em vampiros, é só em humanos ou animais, etc. Ela ganha uma habilidade, ganha pontos de atributo social igual a metade do meu valor de presença. E o efeito dura uma noite pelo meu nível de presença. Nível 2, 2 noites. Só que depois disso vem a abstinência. E a pessoa faz qualquer coisa em troca de ter mais um pouco disso. Ela pode fazer um teste de autocontrole para tentar superar essa abstinência, mas é bem difícil. E é muito legal isso, porque isso não funciona em ninguém que tá sob efeito de laço de sangue. Laço de sangue é quando um vampiro transforma um mortal em seu servo, né? Em seu carniçal. Então, se a pessoa já é carniçal de alguém, ela vai ser imune a essa habilidade. Se eu me alimentar dela, a pessoa não vai sentir o prazer, né? Porque isso aqui também faz com que, caso eu use, porque eu também posso não usar essa habilidade, posso só me alimentar da pessoa sem aplicar esse efeito. Caso eu use, a pessoa ela vai sentir que essa mordida foi muito boa. Entendeu? E vamos continuar aqui. Eu já escolhi as disciplinas. Agora o tipo de predador. Isso aqui é um negócio que demora um pouco, tá? Escolhi o tipo de predador na página 175. Não vou precisar ir tanto, porque eu já tenho a listinha dos predadores aqui. E adiciona seu personagem uma das especializações listadas, um ponto a uma das disciplinas listadas e as vantagens e defeitos listados no sumário de criação de personagem. Tá aqui o sumário, tá? Vamos lá, predadores, atributos, habilidade. Nossa, eu tava pesquisando na internet a diferença de subterfúgio pra ladroagem e tinha aqui escrito. Nossa, eu sou muito burro. Subterfúgio, enganar outras pessoas para que façam a sua vontade. É literalmente manipulação. E enquanto que ladroagem é arrombamento, arrombar potes e tal, que antigamente chamava segurança. Aí você tinha manipulação e segurança. Mas manipulação aqui é uma perícia, tá? É um dos atributos. Não tem perícia aqui. Tá vendo? Disciplinas, tá aqui. Tipos de predador. Vamos lá. Eu marquei no livro, eu quero mostrar pra vocês. Abre a página dos predadores. Cara, é muito legal.
os tipos de predadores. Cadê? Tá aqui marcado com a fitinha preta. Tipos de predadores. É esse capítulo aqui. E aqui tá listando todos os tipos de predadores. Como assim? Como assim tipo de predador, Ratoruja? A forma com que o seu vampiro caça. Se ele é, por exemplo, um consensualista, que ele só se alimenta de vítimas que aceitam dar sangue pra ele. O fazendeiro só se alimenta de animais. Sua fome aumenta constantemente, porque você não consegue aplacar o último ponto de fome se você está se alimentando de um animal. Se não for de um humano, o último ponto de fome você nunca paga. Osíris, você é uma celebridade entre os mortais, ou então dirige um culto, uma igreja, ou algo do tipo. Eu poderia ser Osíris, porque lembra, a Vitória de Prata, a Violeta de Prata, ela era alguém levemente famosa por causa do mundo fitness. Ela se alimentaria em academias. Sacoleiro, você rouba, compra ou adquire sangue frio em vez de caçar. Tem que ter uma habilidade especial para tomar esse tipo de sangue. Sandman, que é bem legal, você recorre à sua discrição ou disciplinas para se alimentar de vítimas adormecidas. Sanguessuga, você bebe de outros vampiros, seja caçando, coagindo ou recebendo sangue como pagamento. A única maneira verdadeiramente moral de se alimentar na qual você consegue pensar. Infelizmente, essa prática costuma ser proibida na sociedade dos membros, porque os vampiros não gostam de ser chamados de vampiros, eles são chamados de membros. Senequin. Continuando aqui, tem Senequin, e na verdade essa combina mais com a Violeta Cruz, que você recorre à familiaridade de uma determinada subcultura. É uma postura bem trabalhada, alimentando-se dos membros daquele grupo, que acreditam que você é um deles. No caso, ela é uma musa fitness, né? Esse brilho aqui é porque minha luz tá bem aqui. Esse brilho aqui. Se eu levantar demais, não importa quando levantar, a luz tá aqui, vai ficar esse brilho aí no canto. Enfim. Basicamente, eu tô achando que eu vou pegar esse. Tem sereia, que você se alimenta durante o amor, vamos dizer desse jeito. Tem trinchador, você se alimenta em segredo da sua família e amigos mortais, ou da família e amigos, com quem ainda mantém ligação. Os trinchadores são assim, tá, isso aqui tem mais a ver com meio sangue. Vira-lata, um combativo caçador de assalto. Você persegue, domina, bebe o sangue de quem puder. Beleza, esses são os tipos de predadores. Vamos voltar lá pra cá e voltar pra minha ficha, que eu já escolhi o tipo de predador. Cadê? Desejo de opção do predador, que é o Senequin. Senequin, rainha da cena. Combinando totalmente. Adicione uma especialização. Etiqueta, cena específica, liderança, cena específica ou manha. Como assim especialização? Na segunda folha tem as especializações que estão... Princípios, participação, pelas convocações, fruto de sangue, história, traço. Onde estão as especializações? Tá, basicamente é o seguinte. Eu pego uma especialização. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Ok, basicamente é o seguinte, eu tenho um ponto extra que seja pode ser de etiqueta, liderança ou manha. Só que esse ponto só conta em um tipo de cena específica, entendeu? No caso, etiqueta, manha ou liderança. Eu vou pegar de manha, tá? Só que eu tenho que colocar essa cena específica em algum lugar. Tá? Vou botar aqui. Especialização manha. Basicamente eu tenho um ponto de manha sempre que eu falar sobre práticas de exercícios, treinamentos e etc. Basicamente isso. Se for sobre esse tipo de assunto, eu tenho um ponto extra de manha para rolar. Ok? Basicamente isso. Eu ganho um ponto de dominação ou potência. É uma disciplina, dominação ou potência. Eu vou pegar... Pra ela combina bastante dominação, né? Já que é uma Senequin. Ou potência, que é força bruta. Os dois combinam. Potência, força bruta, né? Porrada. Eu não tenho força, mas eu posso ter desenvolvido força ao virar vampiro. Ou dominação, que envolve controle das pessoas, né? Dar ordens. Que é interessante. Mas como eu já tenho presença pra fazer isso, eu vou pegar potência. Pode ser bastante útil. Então eu tenho um ponto de potência, o que me permite pegar uma habilidade de potência. Muito bem, vou pegar uma disciplina de potência. Potência. Brabo demais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo. Aqui em potência, que é a mãozinha, a porrada, aqui. Tem corpo letal, que me dá... grandes resultados em combate desarmado. Eu já tenho briga 3, ajudaria. Soaring Leap Higher and Filter than usual. Ou seja, eu consigo usar a minha força
pra pular mais alto ou mais longe que o normal. Eu me lembro que essa habilidade, se o chão for instável, eu posso quebrar o chão. Tipo, se eu tô pisando no segundo andar de uma casa e o chão tá meio quebradiço, se eu tentar usar essa habilidade, eu vou quebrar o chão quando eu pular, entendeu? Isso é interessante, porque eu uso a força pra pular, não a velocidade. Mas é só nível 1 desses dois que eu pego. O corpo letal, que envolve porradaria, ou Soaring Leap. Eu vou ver aqui no livro como é que elas são. Eu li aqui. É corpo letal e salto vertiginoso. Eu confundi. Não é o salto vertiginoso que quebra o chão. É uma habilidade de nível mais alto que acaba quebrando o chão quando faz isso. O corpo letal, simplesmente meu ataque desarmado causa dano agravado em mortais, se eu usar, né? Se eu ativar a habilidade, por mais que seja de graça. E eu ignoro um nível de armadura igual ao meu nível de potência. Então, tipo, o cara tá com um colete que dá nível 1 de proteção pra ele. Por eu ter essa habilidade, eu vou ignorar. Vou dar dano como se ele não tivesse dando proteção nenhuma. Agora, o salto vertiginoso faz eu pular 3 vezes o meu nível de potência em altura ou 5 vezes em distância. Entendeu? O que seria interessante pra uma perseguição, por exemplo. Ah, é tão difícil decidir. Droga, eu vou rolar um dado dessa vez. Eu não sabia qual das duas escolher. Eu vou rolar um dado preto e um vermelho. O preto é corpo letal, o vermelho é salto vertiginoso. Aquele que tiver um resultado positivo, diferente de uma falha, ganha. Vamos ver? Eu tive um sucesso no preto e o vermelho foi uma falha, né? Não teve nada. Então foi o preto. O preto era corpo letal. Pior que eu queria o salto vertiginoso também, mas os dois são muito bons, cara. Os dois são muito bons. Mas ficou corpo letal. Vamos lá. Corpo... Eu tenho que achar um jeito de vocês verem eu rolando os dados. Letal. Corpo letal... É de graça. Esse é o único que eu vou mostrar pra vocês como é que eu tava escrevendo. Grátis. Quer dizer que eu não faço nenhum teste. Eu tava escrevendo aqui. Que eu... Dano agravado desarmado em mortais. Ponto e vírgula. Ignora armadura que chama? Deixa eu ver. Caso ele queira. Ele também pode ignorar um nível de armadura por nível de potência. Ignora nível de armadura igual a potência. Eu acho isso muito massa porque eu sou um toreador que tem potência. Tipo, um toreador. Um personagem que era pra ser só social. E eu tenho potência por causa do meu tipo de caçador. Que massa. Senequin. Deixa eu ver aqui. Tipo de predador. Continuando as coisas de Senequin. Um ponto de dominação ou potência. Peguei potência. Ganhei uma vantagem em fama. Eu ganho uma aqui nas vantagens. Eu ponho fama. Ganho um ponto de fama. E já vou ver o que é isso. Também ganho a vantagem contatos. Show. Eu até sei quais contatos eu vou ter. Que seria um grupo fitness de influenciadores fitness que estão associados à minha marca, então esses também são os meus contatos. Defeito influência, rejeitado. Ou defeito alimentação, exclusão de presa. Ah tá, eu posso escolher um de 2 defeitos de influência, defeito de influência, que pode ser ou rejeitado ou um defeito de alimentação, exclusão de presa, né? Defeito de influência rejeitado, fora da sua subcultura, ou seja, fora da minha subcultura fitness, eu sou uma pessoa rejeitada. Ou posso ter o defeito de alimentação, exclusão de presa, uma subcultura diferente da sua, ou seja, eu não me alimento de presas de uma certa subcultura, que é diferente da minha. Ok. Ah, só me alimento de gente da minha subcultura. Será que eu pego isso, defeito de alimentação? Vou pegar defeito de alimentação, exclusão de presa. Alimentação. É tudo isso? Não cabe. Cabe porque ele diminui o tamanho do texto. Você só defeito exclusão de presa? Um ponto. Tá, deixa eu dar uma olhada sobre essa parte das vantagens e dos defeitos. Muito bem, dei mais estudado aqui. É muito legal estudar esse livro. As minhas vantagens e defeitos. Por causa do meu tipo de predador, né, que é Senequin, eu ganhei vantagem fama, 1 ponto. Que eu decidi escolher, que me dá -1 nas dificuldades que envolvem a minha fama. No caso, minha fama de ser uma influenciadora fitness, né? E chefe de uma loja desse tipo. Eu tenho um ponto de contato, que eu escolhi o João Taxista, né? Tem um taxista por aí que é o meu contato. Como é um contato nível 1, ele pode me dar algo barato, algo fácil. Aqui tá dizendo que até um carro entra como barato. Vai entender. Então eu coloquei um taxista, é mais fácil. Então que eu preciso, eu ligo pro João, o João me leva pra onde eu quiser. E a exclusão de presas.
que é o defeito de alimentação. Eu escolhi crianças, então a Violeta Cruz não se alimenta de crianças e não gosta de ver outros de seu tipo se alimentando de crianças também. Isso vem do... Cara, ela ainda tem um pouco de humanidade, sabe? Acha que crianças... Não, crianças é demais. Tá, vamos para a próxima etapa, seguindo aqui o nosso livrinho. Escolha um tipo de predador. Depois, vantagem. Distribua 7 pontos em vantagens e adquira 2 pontos de defeitos, além daqueles obtidos pelo predador. Ou seja, além desses daqui, eu posso pegar mais 7 pontos como vantagens e 2 pontos como defeitos. Bom, isso vai dar um trabalhinho, vamos lá. Cara, fazer essa festa dá mais trabalho do que eu pensei. Foi difícil escolher 7 pontos de vantagem e 2 de desvantagem, mas vamos lá. Eu peguei mais um nível de contatos, então eu tenho 2 contatos. A Joana Taxista, ao invés do João Taxista, eu mudei, que é um cara que vai arranjar o táxi. E o Jojo, que é o meu faz-tudo. É a pessoa que cuida das minhas coisas, da minha empresa. Ele é um grande contato que qualquer coisa que eu ligo pra ele, peço, preciso de tal coisa, ele consegue pra mim assim. Exclusão de presas, 1 ponto. Crianças, ela não se alimenta de crianças, nem deixa que os outros se alimentem de crianças. E então 1 ponto foi para aumentar o contato. Aí eu coloquei 3 pontos de rebanho e 3 pontos de recurso. Rebanho, eu tenho de 7 a 15 membros na Academia Cruz, que é a academia da Violeta. Recursos, eu tenho nível 3, que são itens de luxo, e a própria Academia Cruz, que é uma academia, aquela tipo Cariani, sabe? Aquela academia grande e tal. E defeito, cara, foi muito difícil escolher um defeito. Peguei desprezado, -2, nas periferias, por causa do Richter. Ou seja, as gangues não gostam muito da Violeta Cruz. O pessoal da bandidagem não vai muito com a cara dela. Então, se eu for pra aquela região, eu tô ferrado, porque o defeito faz com que... Aqui, ó, desprezado. Um grupo ou região da cidade vive apenas para frustrá-lo e é a sua função. Subtraia 2 dados das paradas usadas para convencer o indivíduo neutro a apoiá-lo, politicamente ou fazer-lhe um favor. Tá, o narrador deve aproveitar qualquer oportunidade para envolver detratores na história. Ou seja, eu tenho -2 dados sempre que envolver pessoas neutras, por causa de eu ser desprezada. O que é contraponto com a minha fama, é que eu tenho fama envolvendo uma região, na outra região eu tenho infâmia. Ok, continuando aqui o nosso negócio. Tá, vantagem, convicções e pilares. Escolha de 1 a 3 convicções. Crie uma mesma quantidade de pilares. Tá, 172. Antes. 72. 76, 74, 72. Crenças, convicções. Não matarás, apenas medir. Eu posso criar quantas? De 1 a 3. Convicções são valores humanos que eles tentam manter mesmo após a morte. Ou seja, o que faz da minha personagem ainda uma humana, mesmo ela já tendo se tornado uma vampira. Nunca expõe crianças à violência, show. Nunca expõe crianças à violência. Combina bastante, porque eu já tenho como presa excluída crianças. Então, nunca expõe criança à violência, obedecer à autoridade, minha parte está errada, nunca usar drogas, não torturarás, o culpado deve ser punido, não, nunca haja contra, ajude sempre as mulheres necessitadas, defenda os marginalizados. Cara, eu não vou exagerar não, vou pegar só o que eu coloquei aqui mesmo de nunca exponha crianças à violência. Ou seja, se eu me deparar com alguma... Cadê? Pilares e convicções. Nunca exponha crianças à violência. E o pilar, que são humanos, né? Pessoas, pode ser a filha do Jojo, né? Da Joana. Eles são um casal. E o nome da filha dos dois é... o nome dela é Lua. Vamos lá. Os contatos, eu tenho a Joana Taxista e o Jojo. O Jojo, que é o meu faz-tudo. Ele cuida de tudo da empresa e tal. Os dois têm uma filha, a pequena Lua. E a Vitória, a Violeta Cruz, que não pode ter filhos por ser uma morto-viva e tal, nunca teve filhos, ela gosta muito da Lua. Ela espelha na Lua a filha que ela nunca teve. E, cara, se alguma coisa acontecer com essa menina, ferrou. Seu filho humano que se parece também, humano, alguém que você conheceu, alguém... bem isso tá bom. Ambição e desejo, quero saber o que é isso, ambição. Ambição de um personagem ou mantém em ação em momentos... Não, uma ambição deve ser mensurável em jogo. Minha ambição é alcançar a humanidade 10. A minha ambição é liberar Chicago da
Maria. Tá, ambição é o desejo final do personagem, né? O grande objetivo dele, né? Terminar a guerra. Cara, não sei que ambição o personagem teria, cara. E o desejo. O desejo significa menos que a ambição de toda uma vida, porém mais do que voltas momentâneas. A cada sessão, o personagem pode selecionar um novo desejo ou manter o desejo anterior, né? Mas aqui não tem bem uma lista de desejos. Não sei. Vamos voltar lá pro papelzinho. Convicções pilares, eu escolhi um só de cada. E a humanidade inicial é 7. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Humanidade é quão perto de deixar de ser um vampiro eu sou, né? Eu sou bastante humana, né? A Violeta Cruz é bastante humana. Tá, deixa eu ver. Confissões pilares, mais do tempo. Junto com o narrador, os outros jogadores decidam. Tá, é um neófito, eu já decidi, antes de começar. Abraçada entre 1940 e uma década atrás. Ou seja, ela foi abraçada antes da pandemia, foi abraçada lá no ano de, eu diria, anos 2000. Tem mais de 26 anos que ela já foi abraçada. Ela já era adulta quando foi abraçada. Então ela é de 13ª geração. Tem 1 de potência de sangue e consegue 15 pontos de XP. Então eu vou aqui em potência de sangue e ponho um pontinho. E eu tenho 15 pontos de XP para gastar. Experiência total, tenho 15. Eu posso gastar com isso aqui. Tudo isso aqui. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu ver como é que ficou na gravação. Aqui no cantinho. Eu posso gastar esses 15 pontos de XP com tudo isso. Aumento de atributo, aumento de habilidade, nova especialização, disciplina de clã, outra disciplina, disciplina caitife, ritual de feitiçaria, fórmula de sangue, vantagem e potência de sangue. Bom, eu vou deixar esses 15 XP aí para depois. Eu já tô cansado, já é meia-noite e 44. E essa é a ficha da Violeta Cruz. Eu ainda não gastei os 15 pontos XP, depois eu gasto. E espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários suas correções, caso eu tenha cometido algum erro aqui na criação de personagem. Mate minhas dúvidas. E principalmente na parte de especialidade, eu não tenho certeza se é isso aqui mesmo, né? Especialização em manha. Porque não tem um lugar para colocar a especialização, né? Então eu só deixei escrito aqui: especialização em manha, ou seja, tudo que envolve prática de exercício e tal. E a idade verdadeira, ela foi abraçada em 2000. Ela tinha 30 anos. Então a idade verdadeira dela é 56, porque a história vai se passar em 2026. Idade aparente, 30 anos, que foi quando ela foi abraçada. Data de nascimento, se ela tinha 30 anos em 2000, ela nasceu em 1970. É isso? Eu vou botar nos anos 2000. Data da morte, 2000. Ah, tá. É a data de nascimento. Não sei. Vou botar só o ano. Aparência. Ela é uma jovem adulta atlética de peso atlética. Traços distintivos. Ela é pele morena, cabelos volumosos, corpo ela é atlética, né? Ela tem corpo mais musculoso. Ela não chega a ser musculosa, assim, porque ela é mais uma lutadora, né? A história dela, bom, é o que eu contei aqui pra vocês, né? Ela é uma lutadora medalhista de prata e virou influencer fitness e abriu sua academia. Teve um caso com Esther Belomonte, um português, e a abraçou com autorização da príncipe para que ela assumisse sua área na sociedade de Nova Salem. Essa história, assim, superficial da Violeta Cruz, né? Ela tem a Joana Taxista e o Jojo, né? Que é o Jorge. Jo, que é o apelido dele, e eu faço tudo pra ela. Eles são ex, tá? O George e a Joana é ex do George, porque o George só tem olhos pra Violeta, mas é aquilo.
ele deseja a Violeta, mas sabe que nunca vai poder ter ela, né? Porque é aquele negócio de, tipo, Homero com... Não que ele seja apaixonado por ela, é mais por causa de alimentação, lembra da habilidade dela, de beijo indelável e tal. Ele quer fazer de tudo pra agradar a Violeta Cruz, basicamente isso. Ele é o braço direito dela, basicamente. Aqui é Neófito, né? 13ª geração. Desejo e ambição, vou... Não. Apagou tudo.